Aquele que tem um coração em Cristo, ele vive muito bem com aquilo que o Senhor está provendo todos os dias, com toda a providência. Ele tem motivo de agradecer e sabe que vem do Senhor, e ele sabe que a vida dele é uma benção, que a vida dela é uma benção, não é uma vida de miséria, não é uma vida de faltas. Aquele que tem Jesus na sua vida, gente, pode ter certeza que ele provê, ele cuida de nós. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos continuar aqui, né? Na palavra de Deus, que é o principal para nossas vidas. Ora, jejum, vigiai e orai. Jejum, palavra de Deus, prática da palavra. Através da palavra aumenta a nossa fé. A palavra de Deus, ela vai te sustentar no momento mais difícil da tua vida, da nossa vida, ela nos sustenta. E nós não perdemos a fé por causa da palavra de Deus. Então, gente do céu, guarde a palavra de Deus no teu coração. Ela vai ser escudo. Ela vai ser tua proteção na mente. Quando vir esse pensamento maligno, tira a tua vida. O que você vai fazer? Você vai obedecer ao maligno? Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor da minha vida vem buscar a minha vida. E você, de vez de você aceitar isso, você vai ser autoridade contra esse pensamento negativo. Entendeu? Mas isso, você tem que ter a palavra guardada no teu coração, que ela vem na hora certa com autoridade para você repreender esse pensamento mal. E esse mal vai bater em retirada. Ainda vai ver você vitoriosa. Você vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Efésios capítulo 6. Conselhos aos filhos e aos pais. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Gente, eu estava vendo ali o vídeo, né, da jovem a qual não obedeceu seus pais. Seu pai disse que aquele homem, né, aquele jovem, ele não parecia alguém maduro, né, e sim um jovem inconsequente, irresponsável, cheio de vaidades no coração, né, de vontade próprias. E aí o que aconteceu? Tirou a vida daquela jovem. Mas antes dele tirar aquela vida, os pais aconselharam, né, que aquele rapaz não era para aquela jovem. E o que foi que ela fez? Não obedeceu, né? Interessante que eu acompanhei alguns áudios e a qual ela pedia até ajuda, né, para ter. Nenhum dos áudios ela disse que faltava geladeira, que faltava armário, não é isso? Gente, como é que você quer casar com alguém que essa pessoa não tem condições nem de te sustentar? Por aí já começou o erro, gente, né? Por aí já começa um erro. Casamento é coisa séria. Então, como é que você vai casar com uma pessoa que a pessoa não tem condições de comprar os móveis? Tem que pedir dos outros, tem que pedir da família. Tem alguma coisa errada nisso. Porque quando você sai da casa do pai, da mãe, é para você ter a sua responsabilidade. É para você conquistar o que é seu. É para você ter a sua família. Você pode até começar com uma cama, um fogão, uma botija, uma panela, 2 pratos, mas você vai começar sem precisar de pedir da família. Por quê? Porque os dois vão trabalhar e vão ter juntos, né? Vão ter junto. Mas você já viu que aquele homem não tem condições de pagar o aluguel, não tem condições de comprar o necessário para casa, pelo menos básico, né? Aí já está entrando numa furada, gente. Já está entrando numa relação que vai ser problema. Já está entrando numa relação de irresponsabilidade, né? Porque como é que um homem tira uma jovem da casa dos seus pais para fazer ela passar necessidade? Ou como é que essa jovem sai da casa dos pais, que tem tudo, para ir passar necessidade com esse homem? Ou para viver pedindo dos pais? Interessante que para ouvir os conselhos dos pais, os jovens não querem. Mas a ajuda dos pais, eles querem, né? Você já observou isso?
Então, esse pai, antes de a filha casar lá, né? O sonho, gente, o sonho do casamento. O que é um sonho de casamento? É você ser dependente de papai e de mamãe? O que é um sonho de casamento para uma mulher? O que é um sonho de casamento para um jovem? O que é um sonho de casamento para você? É você continuar sendo dependente dos teus pais? Sinto muito. Isso aí é responsabilidade. Isso aí não tem nada a ver de querer você construir o que é teu. De você ter uma família, e família é responsabilidade. Primeiro, se você não tem um trabalho, como é que você quer casar com alguém? Aí os teus pais estão aí te aconselhando. Não é para você. Aí você vai lá, faz. Chega a morte. Feliz aquele que se livra da morte, que tem entendimento. Você viu o áudio? Ela queria, da hora ela disse que queria voltar para casa e na hora o rapaz já tirou a vida dela. Só que o arrependimento dela foi tarde. O arrependimento foi no momento ali que da morte. Da morte foi o arrependimento dela. Não teve mais tempo dela voltar para casa. Então, gente, muitas das vezes você está sofrendo, você está passando luta porque não obedeceu os teus pais. Já aí já começa a nossa história de vida, né? Porque a gente tem visto aí mães sofrendo, pais sofrendo por causa dos seus filhos rebeldes que não querem obedecer. Às vezes você está num casamento que está vivendo um divórcio porque você não quis obedecer aos teus pais. Às vezes você está passando por um momento difícil na tua vida porque você não obedeceu aos teus pais. Eu, quando não obedeci o meu pai, eu tive a colheita da minha desobediência. Eu tive a consequência de não obedecer meu pai e minha mãe. Sempre trabalhei. Gente, eu nunca quis ser dependente de mãe e de pai. Porque no meu entendimento, eu tinha que dar para os meus pais quando eu tivesse uma certa idade, né? O meu entendimento era isso. De eu ter o que era meu. Gente, eu não concordo com o negócio de herança. Deixar a herança para filhos. Porque filhos não. Tem filhos que não trabalham, mas querem mandar nas coisas dos pais. Então, eu sempre, no meu entendimento, cada um de nós temos que conquistar aquilo que é nosso. Lutar por aquilo que é nosso. Precisamos de ajuda? Precisamos. Mas eu não tenho que ter entendimento que eu vou ter um casamento, que eu vou ter filhos e a responsabilidade vai ser dos meus pais. Então a gente tem que entender por que nós estamos sofrendo. Por que muitos estão sofrendo? Por que muitas famílias passam necessidade? Por desobediência. Pode prestar atenção que o nosso sofrimento, gente, vem pela desobediência. Eu estava vendo aí a perseguição contra nós, cristãos que leva o evangelho, que fala de Deus, que prega a palavra de Deus, a perseguição contra a Bíblia está aumentando muito mais, não é verdade? E eu estava clamando ao Senhor, né? Por isso, por algumas coisas. E o Senhor pegou e disse assim para mim: se o meu povo, eu estava clamando aqui pela nação do Brasil. Não era pelas de fora, não. Eu moro no Brasil, né? Então ali eu estava vendo as coisas, Deus estava mostrando, e eu comecei a clamar e o Senhor colocou no meu coração. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu mudo a história da nação brasileira. Porque a gente observa as pessoas ali, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a culpa é desse, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, mas a gente não vê o povo se humilhando, se arrependendo dos seus pecados. Foi isso que o Senhor disse para mim. Minha filha, se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu saro a nação brasileira. E aí? Vamos nos arrepender? Vamos nos arrepender para o Senhor mudar a história da nação brasileira? Todos estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. Todos estão vendo o que está acontecendo. Olha o que o Senhor brandou no meu coração quando eu orava. Se meu povo se arrepender, se humilhar, eu mudo a história dessa nação.
Entendemos? Ele não é o nosso pai. E muitas das vezes você quer que teus filhos te obedeçam, mas você não quer obedecer a Deus, que é o teu pai. Nós obedecemos o nosso pai como nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Tá entendendo, gente? E lembra do louvor? Nós temos um pai. Quando precisamos desse pai, nós chamamos por ele. E ele mesmo, né, diz isso, ele é bom e a gente pode ser mal, ele vai continuar sendo bom, nos dando boas coisas quando pedimos. Mas obedecemos a esse pai? Muitas das vezes você quer que teus filhos te obedeçam, mas você obedece a Deus? Tá entendendo? Uma coisa puxa a outra. Se você obedece a Deus, os teus filhos vão começar a te obedecer. Se você obedece a Deus, as bênçãos vão te alcançar. Se você obedece ao teu pai, ele vai cuidar de você. Porque todo pai, ele cuida do filho desobediente, imagine do filho obediente. Porque o sol brilha para todos, gente. O sol não brilha só para o cristão. O sol não brilha só para quem tem Jesus na sua vida. O sol brilha para todos. Todos os seres da terra, o Senhor está cuidando, o Senhor está ali abençoando. Mas nem todos buscam a Deus. Nem todos obedecem a Deus. Nem todos adoram a Deus. Então aqui o Senhor vai dar conselhos para pais e filhos. E aqui ele continua: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que te vá bem. Então tem gente que não vive bem porque não honra pai e mãe. Entendemos? Por isso que eu digo que a gente tem que analisar a nossa vida. Analisamos nossa vida se a nossa vida está bem. Não, minha vida não tá bem. Não, mas eu tô procurando fazer tudo certinho. Mas olha lá, se tu tem obedecido teu pai, tu tem honrado teu pai, tu tem honrado tua mãe. Muitas das vezes tu quer que teus filhos te honrem. Mas tu não honra teu pai e tua mãe, tu não honrou teu pai e tua mãe e tá colhendo aí, porque não honrou pai e mãe. Tá colhendo, vindo aí teus filhos do jeito que estão, né? Não te dá valor, não te obedece, tá fazendo tudo que não deve. Então, gente, aqui ele diz claramente: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Então, se você honra teu pai e tua mãe, você vai bem. Nós vamos bem, né? E vivemos muito tempo sobre a terra. E vós, pais, eu tenho uma amiga que a mãe dela está com 92 anos. Ela foi uma boa filha. Ela sempre, porque eu compartilhei, né? Sempre cuidando da mãe dela. A mãe dela morreu com 101 anos, a mãe dela. E ela, todo tempo, eu morei em frente da casa dela, ela levava comida para a mãezinha dela, toda tarde visitava a mãe dela. Toda tarde ela tinha que estar lá com a mãezinha dela. A mãe dela morava com 2 irmãos, mas toda tarde aquela mulher estava lá com a mãe dela. Hoje ela está com 92 anos. E a minha amiga conversando comigo e falou que, né, que ela tem que ter paciência, já está nervosa e não quer obedecer, né? Chega naquela idade que não quer mais obedecer ninguém. E aí chega naquela idade que tem que obedecer os filhos, né? E aí eu disse assim, sabe por que ela tá com esses anos todos? Porque ela foi boa filha. E pensa que ela tá doente? Não tá doente não, gente. Ela tá muito bem, muito forte, né? Tá entendendo? Então, aí eu me lembrei na hora, mas ela era boa filha, ela vivia todo o tempo ali. Todo dia estava lá com a mãe dela, todo dia estava lá fazendo a parte dela para a mãe dela. A Bíblia se cumpre, gente, na nossa vida. Então, vamos continuar. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na doutrina e a demonstração do Senhor. Gente, a gente como pai também erra. A gente não pode provocar a ira dos nossos filhos. Você não tem que corrigir o teu filho ao ponto que ele tenha ódio de você. Que ele tenha mágoa, que não te perdoe.
Então o pai, ele tem que saber corrigir o filho, não para despertar ódio, que o filho, gente, o que tem de gente que odeia seus pais. Uma madrugada dessa, um jovem entrou aqui na live dizendo para mim orar para Deus levar a mãe dele para o inferno. Imagine o ódio que aquele rapaz estava no coração dele. Quer dizer, a mãe amaldiçoou o filho. A mãe fala palavras ali que não vai edificar a vida daquele filho. E o filho coloca no coração e coloca na mente. Aquele filho diz assim: ah, minha mãe disse que eu sou um ladrão, que eu vou morrer de um tiro, que eu vou morrer disso. Gente, pelo amor de Deus, não abra a boca para falar isso para os teus filhos. Aí depois você entra numa live dessa para pedir oração por ele. Você pede oração pelo teu filho, mas você mesmo abre a boca para falar coisas que o teu filho guardou no coração, que teu filho já está esperando morrer numa bala, que teu filho está esperando morrer num cárcere, que teu filho não tem mais jeito. Às vezes, gente, quando a tua filha engravida, hoje não, né? Hoje os pais são modernos, tem outros entendimentos, mas antigamente, gente, se a filha engravidasse, ela tinha que esconder do pai que estava grávida. Ou então tinha que abortar. Porque senão era colocada para fora de casa. Aí ela não tinha nem escolha. Se o homem fosse errado, ela tinha que casar com aquele homem errado. Porque ela tinha que assumir aquela consequência. Nossos pais nunca obrigou a gente a casar com ninguém. Às vezes a tua filha engravida, tu manda ela embora de casa para viver com um homem que tu não sabe nem quem é. Depois, esse homem tira a vida da tua filha, aí tu vai chorar arrependido. Aí tu vai sofrer. Então tem coisas aqui que os próprios pais que faz na vida dos filhos. Então, isso que o Senhor corrige os filhos e corrige os pais. A gente tem que. Olha o que ele diz. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na doutrina e a demonstração do Senhor. Eu não posso despertar ódio dos meus filhos. Eu tenho que corrigir e ensinar o meu filho para que eles entendam o caminho certo. E não que eles criem ódio de mim. Entendeu? Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então nós temos que estar em sinceridade, em obediência. Como servos, nós obedecemos porque somos servos. Porque nós imitamos a Cristo, porque Cristo nos ensinou a ser obediente, a ser verdadeiro, a ser sincero. Então a sinceridade, a verdade, gente, é um caminho de nossas vitórias, de nossas bênçãos. Não havendo servindo à vista como para agradar os homens, nós não temos que ser servo para agradar ninguém, pois nós estamos agradando a Deus, a Deus. O cumprimento da palavra, eu cumprir a palavra, eu me esforçar para obedecer a Deus, é para mim agradar a Deus, não é para mim agradar os outros. Então eu não tenho que ser obediente a esse, aquele outro, porque eu quero agradar. Eu tenho que ser obediente para agradar a Deus. Tudo aquilo que eu procuro me esforçar a fazer da palavra, eu estou com o entendimento de agradar a Deus, não para me aparecer para vocês, para agradar vocês. Tem gente que está lá obedecendo seu pastor para agradar ele, mas verdadeiramente o coração não está sincero. Às vezes tem filhos que parece que tá obedecendo os pais, mas o coração não está sincero. Por detrás faz as coisas escondidinhas, ocultas. Entendeu? Na frente do pai parece aquele filho obediente. Na frente da mãe parece aquele filho obediente. Mas nas costas não estão com sinceridade em sua obediência. Aí começa a fazer coisas erradas. Às vezes os vizinhos sabem mais da vida dos teus filhos do que você mesmo. Por quê? Porque dentro de casa parece aquele santo, aquela santa. Mas quando tá na rua, eu tive uma amiga, gente. Eu não era cristã. A mãe dela era cristã, os pais eram cristãos. Ensinou ela, levou ela para a igreja desde criança, né? E o que acontece? A mãe dela usava ela com as vestes com pudor, né?
E quando ela saía de casa, ela passava na minha casa para a gente ir junto para a escola. No meio do caminho, a saia dela, ela enrolava para ficar bem curtinha. Na frente da mãe dela, ela era aquela santa, aquela menina obediente. Mas quando saía de casa, ela enrolava a saia dela para ficar curtinha, gente. Você está entendendo? Então, na frente do pai, os filhos são uma coisa, mas quem eles são fora? Fora de casa? Quem eles são fora de casa? E essa minha amiga fazia assim, fazia isso. Ela fumava escondido, fumava na minha frente. Eu dizia, eu inocente, ia dizer assim: vou contar para tua mãe, porque eu sabia que era errado. Mas ela disse, pô, esfregava o cigarro na minha boca e dizia: vou contar que tu tá fumando também. Ela esfregava o cigarro na minha boca. Porque eu tinha temor dos meus pais, na época eu não tinha essa tentação não tinha esse entendimento de querer fumar, porque eu já estava com o entendimento que era errado. E ela fazia isso. Na frente da mãe, era aquela menina do saião, aquela menina que ia para a igreja com a mãe, mas longe da mãe, enrolava a saia para colocar curtinha, entendeu? Fumava escondido, tudo isso, gente. Por isso que temos que fazer as coisas com sinceridade. Com sinceridade. E muitas das vezes nossos filhos aparentam uma coisa na nossa frente, mas por trás são outras. Feliz aqueles que colocaram no seu coração os ensinamentos dos pais e procuram viver na presença dos pais em obediência e fora da presença dos pais a obediência. Então nós estamos vivendo nesse mundo. Nesse mundo, aleluia Deus, que às vezes é assim. Então vamos continuar, vamos já terminar. Não servindo à vista como para agradar os homens, fazendo de coração a vontade de Deus. Então tudo temos que fazer de coração para agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, com certeza eu vou agradar meu pai, minha mãe, vou agradar as pessoas. Por quê? Porque a gente sabe agradar a Deus. E quem sabe agradar a Deus, sabe agradar o próximo. Não é verdade? Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Lembra que eu falei isso antes? Então, todo o bem que você faz, ou dependente que você serve a Deus ou que não serve, você vai receber esse bem de volta. Você vai receber aonde a religião que você estiver. Se você está fazendo bem lá naquela religião, você vai receber o bem de volta. Mas se você está fazendo mal naquela religião, você vai receber o mal de volta. Então, tudo há uma colheita. Aquilo que praticamos, ela vai voltar para nós. Seja agora, seja depois, seja no céu, mas haverá a colheita. Entendemos? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando ameaças. Tem gente que obedece obrigado, né? Vai, faz isso, senão eu vou fazer isso com você. Você acha o quê, gente? Que a pessoa vai obedecer com sinceridade? Não, vai obedecer porque está sendo ameaçada. Então, o entendimento daquela pessoa não é que obedeceu, ela só fez porque foi ameaçada. E não é assim que tem que educar os filhos, com ameaças. Faz isso, senão tu vai apanhar, né? Antigamente era assim. Aí a gente tinha que fazer porque fomos ameaçados a fazer. Então não é assim que você vai educar o teu filho, a tua filha, com ameaças, mas fazendo eles entenderem que as coisas erradas têm uma consequência e fazendo eles entenderem que você é autoridade. O pai e a mãe é autoridade para os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não fazendo os filhos obedecerem com ódio no coração, com raiva, com ameaças. Entendeu? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando a ameaça, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Deus, ele recebe todos, Deus, ele deu o seu próprio Filho para todos nós sermos salvos.
Todos. Ele não disse só esse será salvo, só aquele, não. Todos nós, a todo aquele que receber Jesus no seu coração, que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus deu a sua vida por nós, seremos salvos por Ele. Então não tem, lembra que o ladrão ele foi salvo? Naquele momento Jesus poderia ter tido uma acepção com ele, não é? Ter dito ali uma diferença com ele. Não, ele não vai ser salvo porque ele não ouviu a palavra, porque ele não se batizou, porque ele não foi, ele não congregou. Não, não foi assim. Ele reconheceu que ele era o quê? Que ele era o Filho de Deus. Não foi isso? Aquele ladrão que não foi batizado, que não ouviu a palavra, que não congregou, mas naquele momento certo reconheceu que o Senhor é Filho de Deus, que era o Salvador. E ali ele foi salvo. Tá entendendo? Então entendemos? Entendemos, aleluia, Deus, se você era obediente, você vai viver bem. Ou se você obedece teus pais, ou se você obedece a Deus. Você vai viver em paz, gente. A paz na tua mente, que nada te acusa, né? Que você não está devendo nada para ninguém. Você não está devendo para os teus filhos, você não está devendo para os teus pais. Não estou falando de dinheiro. Você não está devendo para tua esposa, você não está devendo para o teu esposo, você não está devendo para os teus vizinhos, você está procurando ali andar no caminho reto, se esforçando para praticar a palavra, para viver a palavra, para ser servo, para obedecer os líderes, para obedecer teus superiores em Deus, em Cristo, de todo o teu coração, não obedecendo forçado, ameaçado, ou não obedecendo porque tem que mostrar para eles, né? Não, eu vou obedecer para mostrar para eles que eu sou obediente. Não, tem que ser com sinceridade. Eu vou obedecer porque o Senhor me ensinou isso. E eu agrado o Senhor com a minha obediência. Então, as consequências que muitos jovens estão vivendo é por causa da desobediência. E a desobediência leva à morte. Nós estamos num tempo em que os pais enterram os filhos. E seguindo as escrituras sagradas, seguindo a natureza humana, é para os filhos enterrar os seus pais, não é isso? Mas hoje a gente vê a terceira idade crescendo e os jovens descendo à sepultura. Por causa de quê? Da sua desobediência. A desobediência leva à morte material e à morte espiritual. Porque que muitos estão fracos na fé por causa da desobediência. O Senhor diz: ora, jejua, vigia, se alimenta da minha palavra, me busca, se afasta do mal, guarda a minha palavra no teu coração, para que no dia da tentação eu te livre, né? Da tentação. Então, muitas das vezes, estamos vivendo em fraqueza por falta de desobediência, de obedecer a Deus. E assim como os jovens passam consequência por não obedecer seus pais, muitos pais também estão passando por consequências por não obedecer a Deus. Mas o Senhor hoje veio aqui nessa palavra, como eu orava pela nossa nação, né? Orava pelas autoridades. Aí o Senhor colocou no meu coração, se o meu povo que busca pelo meu nome se arrepender. E a gente olha para a mídia, a gente olha para mídia, né? A gente vê um julgando o outro, um mostrando o pecado do outro, um falando do que um deve pregar, que o outro não deve, que não era o lugar para pregar, e a gente vê um ali falando sempre dos erros dos outros, e a gente não vê ninguém se arrependendo. A gente não vê ninguém pregando pelo arrependimento, para que o Senhor sare a terra, para que o Senhor sare a tua casa, sare teus filhos, sare a tua vida. Então, o arrependimento traz saúde para nós, traz saúde para nossa terra. E o que mais a gente tem visto aí é a terra gemendo, chorando,
né? O que mais a gente tem visto aí é a terra não sarada, doente, alimentos doentes, não é verdade? Hoje você come uma alimentação, ela faz mais mal do que bem. Hoje os médicos falam, os médicos só faltam dizer, não come mais nada, né? Porque tudo faz mal, tudo faz mal. Você já prestou atenção nisso? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tem que comer só verdura. Se você prestar atenção de verdura, se ela não for plantada ali na tua casa, as verduras é cheio de veneno, de agrotóxicos, né? Veneno para matar isso, veneno para matar aquilo, e você está comendo. O sabor da água não é mais o mesmo, você já prestou atenção? Se você não comprar uma água ali que vem de uma fonte, você observar o sabor da água não é o mesmo. Então, gente, vamos nos arrepender dos nossos pecados para o Senhor sarar a terra. Agora você pode dizer assim, não, irmã, mas tem que cumprir o Apocalipse. Tem que cumprir o Apocalipse. Vai se cumprir, está se cumprindo. Mas nós somos a igreja, a qual somos guardadas e livradas por Deus e devemos viver em obediência para que essa obediência sejamos sempre abençoados por Deus. Vivemos numa terra sarada. José ali estava no Egito, houve uma grande fome. José passou fome. José pereceu naquele momento? Vamos ali para Sodoma e Gomorra. Quem foi destruído quando aquela terra estava fedendo a pecado? Os pecadores. Não foi isso? Os prostitutos. Aqueles que não queriam saber de Deus, que zombavam de Deus. Não foi isso que foi destruído? Quando o Senhor disse a Noé que ele iria destruir a terra, e o que aconteceu? O Senhor disse a Noé, faz a arca e fala do meu, né, que eu vou destruir tudo e anuncia ao povo, chama o povo ao arrependimento. Quem foi que deu ouvidos a Noé? Ninguém. Só foi salvo Noé e sua família e os animais. Não foi isso? Por que não foram salvos? Porque não obedeceram. Então, toda destruição está onde? Na falta de obediência. É o Senhor que nos mata? Não. É a nossa desobediência que nos mata. Então, o Senhor brandou no meu coração, na minha oração. Se o meu povo se arrepender dos seus pecados, eu saro a terra. Eu saro a nação brasileira. Não adianta você querer colocar um líder aí. Não, vamos tirar esse líder e vamos colocar outro líder. E você continuar na desobediência? Não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Porque tudo que está acontecendo é por causa da desobediência das criaturas, dos seres humanos.